Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Dando continuidade aqui à nossa 9ª aula desse nosso módulo, que vem abordando os principais tópicos de prova da banca FCC, em cima de direito administrativo. Tá? Os principais tópicos de prova foram abordados nesse módulo. Nesse módulo, a gente falou sobre delegação, a gente falou sobre avocação, a gente falou sobre servidores públicos, a gente falou sobre responsabilidade de servidores públicos, responsabilidade civil, administrativa e penal. A gente falou sobre teoria das nulidades para os 5 elementos. E agora, finalizando a parte teórica desse módulo, aqui nessa 9ª aula, vamos falar sobre o objeto. O objeto é um dos 5 elementos do ato administrativo. Esse objeto, ele também é chamado de conteúdo, é um sinônimo, né? O objeto também é chamado de conteúdo. E esse objeto, ele possui um vício sempre insanável. Ou seja, qualquer que seja o vício de objeto, ele é insanável. Isso quer dizer que o ato é nulo. Ato nulo é aquele que não admite convalidação. Ato nulo é aquele ato que sempre vai ser anulado, sempre deve ser anulado. E por isso, se o ato é nulo, o ato só pode ser anulado. Ele nunca pode ser convalidado. Não pode ser convalidado porque o vício é insanável. Não pode ser convalidado porque o ato é nulo. Não pode ser convalidado porque não tem como corrigir o vício. Tá? Então, todo vício de objeto, assim como todo vício de finalidade, todo vício de motivo, são sempre vícios insanáveis. A gente já deu essa dica, a gente tem que correr na prova atrás desses 3, porque eles oferecem os coringas para a gente. Se eu sei que é sempre insanável, isso me ajuda muito a eliminar os itens nas assertivas da questão, ou me ajuda a achar a resposta, né? Já que eu sei que o vício é sempre insanável, de finalidade, forma e objeto. O que é o objeto? O objeto é o resultado jurídico imediato do ato administrativo. Esse resultado jurídico é o que o ato vai mudar agora na esfera jurídica de alguém, seja para melhor, seja para pior. É a mudança que acontece no presente, né? Todo ato administrativo deve acarretar alguma mudança jurídica na vida de alguém. Essa mudança jurídica são os próprios efeitos jurídicos, são os próprios resultados que o ato produz na vida das pessoas. Isso é o que o objeto traz para o ato administrativo. As mudanças jurídicas que o objeto traz para o ato administrativo é o próprio conceito de objeto. Os resultados jurídicos, é isso que é o objeto. Por exemplo, um ato administrativo que não trouxesse nenhuma mudança jurídica para a vida de alguém, de um administrado ou para a própria administração pública, esse ato não teria objeto. Por exemplo, todo ato precisa causar algum impacto jurídico, alguma mudança jurídica. Todo ato precisa ter algum objeto, ele precisa transformar algo ao seu redor. Seja na vida de um administrado, seja na vida de um servidor, seja na vida da administração. Então, esse é o objeto. Então, a coisa funciona da seguinte forma. Na hora da prova, nota sobre o objeto. Na hora da prova, nota sobre o objeto. Nota, aqui é uma informação, né? Nota sobre competência, nota sobre objeto. Ou seja, uma informação que tu tem que saber sobre o objeto. Então, tu tem que saber sobre o objeto. Para fim de prova, não existe vício de objeto sanável. Não existe. Ou seja, vício de objeto será sempre insanável e tornará o ato sempre nulo, sem possibilidade alguma de convalidação. É isso que a gente espera na hora da prova. Boa noite, Bruna. Tudo certo aí, Bruna? Conseguiu chegar em casa? Estava tendo alagamento na cidade, chuva. Tudo certo aí, Bruno? Certo. Só que existe uma circunstância em relação ao objeto que não é uma exceção.
Porque se fosse uma exceção, isso tinha que ser considerado em relação ao objeto. Se alguém pergunta para mim, o objeto tem. Se a prova perguntar para ti, o vício de objeto é sanável? Se existisse uma exceção, tu diria, não, não é sanável, porque eu sei uma exceção que o vício de objeto é sanável. No entanto, não é assim que funciona. Se a prova te perguntar, o vício de objeto é sanável, tu não vai pensar duas vezes, tu vai dizer não. Se a prova te disser o vício de objeto é insanável, tu não vai pensar duas vezes, tu vai dizer sim. Se a prova te perguntar o vício de objeto torna um ato nulo, tu não vai pensar duas vezes, tu vai dizer sim, torna um ato nulo. Se a prova te disser o vício de objeto impede a convalidação do ato, porque o vício é sempre insanável, tu vai dizer sim. O que eu vou te falar agora não é uma exceção. O que eu vou te falar agora é um segredo. Como funciona o segredo? Segredo é uma informação que existe, mas como é segredo, tu finge que ela não existe. Então, se a prova não falar disso que está escrito aqui na tela, se a prova não tratar dessa informação que está aqui na tela, para todos os efeitos, o vício de objeto é sempre insanável, o ato é sempre nulo, não cabe convalidação. Mas se a tua prova falar especificamente dessa informação que está aqui na tela, aí a prova tocou no segredo. Aí tu passa a considerar que essa informação existe. É um caso em que o vício de objeto vai ser sanável. Aí tu vai dizer, então é uma exceção. Não, não é uma exceção. Não é uma exceção, senão tu não conseguiria responder as outras questões. Se tu considerar isso aqui uma exceção, o gabarito de todas as provas estão errados. Isso aqui é uma informação que tu só considera existente, tu só considera que isso aqui acontece se a prova falar sobre isso. Se a prova não falar sobre isso, isso nunca existiu. Para ti, esse vício de objeto aqui, que eu vou falar agora, esse vício específico, que é um vício sanável, se a prova não falar disso aqui, isso aqui não existe para ti. Tu só vai considerar esse vício sanável de objeto se a prova falar especificamente sobre ele. É um segredo. Tu conversa com alguém e sabe um segredo. Se a pessoa não toca no assunto, é como se tu nem soubesse daquilo. Quer dizer, era para ser assim, né? Tem gente que gosta de contar mesmo. Se a pessoa não toca no assunto, então é como se tu nunca soubesse daquela informação. Mas se a pessoa toca no assunto, aí sim, né? Abre ali um caminho, um precedente, para que tu fale daquilo também. Porque aquilo se torna pauta na conversa. Então, vamos para o segredo. Essa informação não existe. Não existe. Tu não considera isso. A não ser que a questão da prova especificamente fale sobre ela. Aí tu passa a considerar que ela existe e acerta a questão. Entenderam como é que funciona o segredo? Se tu não entender isso como um segredo, algo que tu só passa a considerar se a prova falar sobre isso, tu acaba ficando mais esperto do que a prova. Tu acaba ficando mais esperto que o examinador. Aí tu vai errar as questões. Tu vai passar a saber mais do que o examinador. O examinador não vai estar considerando o segredo. Aí tu vai para a prova considerando o segredo sem ele tratar da informação. Aí tu vai saber mais do que ele. Aí tu vai errar o item. Vocês entenderam esse negócio do que é o segredo? Agora eu vou contar, né, aqui para vocês qual é esse caso que o vício de objeto é sanável, que tu vai considerar só se a prova falar sobre isso. Mas vocês entenderam essa ideia do que é o segredo e tal, do que é um segredo? Esse termo segredo, né? Quem usa é o professor Matheus Carvalho. Ele usa justamente para o aluno não ficar mais esperto que a prova e acabar errando a questão. Vocês entenderam esse negócio de segredo e tal? Ficaram meio confusos aí? Entendeu aí, Bruna?
Então, vamos seguir. Qual é esse vício, né? Cian. Qual é esse vício de objeto, que eu só vou considerar ele existente se a prova falar sobre ele? É o vício de objeto quando tratasse, né, de objeto plurimo, quando tratasse de objeto plurimo. Quando o objeto for plurimo e a prova falar com todas as letras objeto plurimo, tu passa a considerar que o objeto tem sim um vício sanável, um vício que pode ser corrigido. Esse vício de objeto, quando o objeto é plurimo, ele pode ser corrigido, ou seja, o vício é sanável. Ou seja, quando o objeto é plurimo, é possível convalidar o ato administrativo. Em vez de anular, convalida o ato, ou seja, corrige o vício e mantém o ato no mundo jurídico. Isso é a convalidação. É corrigir o vício no lugar de anular. O ato permanece no mundo jurídico, em vez de ser anulado, em vez de ser extinto. Só que ele permanece válido, sem vício, porque o vício foi corrigido, já que o vício era sanável. Sanável, né? Então, esse vício de objeto, quando tratasse de objeto plurimo, é um vício sanável. Aí tu vai dizendo, agora tu falou que todos os vícios de objeto são insanáveis. Falei. E tá valendo. Tá valendo. Mas se a prova trouxer a informação específica de objeto plurimo, aí tu passa a considerar esse vício sanável. Mas se a prova nem tocar em objeto plurimo, o que vale é a primeira informação. Vício de objeto é sempre insanável. Se tu não for capaz de separar esses dois caminhos, tu nunca vai acertar uma questão de vício de objeto. Porque a questão vai dizer, o vício de objeto é sempre insanável. E não vai falar nada de plurimo. Aí tu vai dizer, não, tá errado, porque eu sei que o objeto plurimo é sanável. Aí tu erra. Porque lá era para marcar que é sempre insanável. Entendeu? Então, tem que saber separar essas coisas na mente. Tu só considera o objeto plurimo um vício sanável se a prova falar sobre isso. Se a prova não falar sobre isso, tu marca sem medo. Objeto, vício, sempre insanável. Tá? Então, aqui, quando o objeto for plurimo, é possível sim sanar o vício do objeto quando o objeto for plurimo. Tá? Isso é um caso à parte, é um segredo. Então, o que é esse objeto plurimo? Tá? Olha só. Isso aqui é o texto de um autor, tá? Isso aqui é um texto de um autor. É o texto que cai em prova. É o texto desse autor. Eu recortei isso aqui do livro do autor. É o texto desse autor que cai em prova. É o exemplo desse autor que cai em prova, tá? É o exemplo e o texto dele que cai em prova. Ele que trouxe isso aqui para as nossas provas, esse autor aqui, tá? Então, olha só, para esse autor, olha o conceito dele de objeto. Ele fala assim: objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Efeito jurídico imediato ou resultado jurídico imediato, dá no mesmo, que o ato produz. É o conteúdo do ato administrativo. É, sinônimo de objeto é conteúdo. Aí ele diz assim: vício nesse elemento não pode ser convalidado. Não pode ser convalidado, porque, como a gente sabe, o vício de objeto é um vício sempre insanável. O ato com vício de objeto não pode ser convalidado, o ato é nulo. Perfeito. É o que a gente sabe para a prova. A gente quer que o objeto caia para a gente dizer que ele é insanável, para a gente dizer que não cabe convalidação, para a gente dizer que o ato é nulo. É isso que a gente quer. Mas, se a prova trouxer essa informação bem aqui, aí ela colocou a senha. E se colocou a senha, vai abrir, tá? Você só passa a considerar como possível se a prova abordar ele com todas as letras. As coisas acontecem assim. Por fim, o defeito quanto ao objeto, o defeito é o vício, né? O defeito quanto ao objeto, de fato, não é possível de convalidação, passível de convalidação, a não ser que o objeto seja plurimo, palavras do autor. Que ocorre, quando é que ocorre esse objeto plurimo?
que ocorre no mesmo ato, que ocorre quando no mesmo ato há diversas providências administrativas. Então, quando no mesmo ato administrativo ocorre diversas providências administrativas, esse ato ele tem um objeto plurimo. Diversas providências administrativas, ou seja, o ato não tem só um objeto, ele tem vários objetos. Plurimo quer dizer que um ato tem mais de um objeto. Então, se um mesmo ato traz duas ou mais providências administrativas, cada providência desse ato é um objeto. Então, se o ato administrativo, por exemplo, traz, se um ato administrativo traz a nomeação de 2, 3 ou mais servidores, esse ato tem mais de uma providência. A nomeação de cada servidor é uma providência administrativa. A nomeação de cada servidor dentro desse mesmo ato é um objeto. Então, um ato que nomeia 5 servidores é um ato que tem 5 objetos. É um ato de objeto plurimo. Agora, um ato que nomeia um só servidor, esse ato não tem objeto plurimo. Esse ato tem um objeto só. Então, eu só passo a considerar que o objeto tem um vício sanável se a prova disser com todas as letras que o objeto, nesse caso, é plurimo, ou seja, que esse ato tem diversas providências administrativas, 2 ou mais, né? Providências administrativas. Então, quando no mesmo ato há diversas providências administrativas, sendo uma delas inválida, esta é retirada, mantendo-se a demais. Então, nesse ato que tem vários objetos, nesse ato que tem diversas providências, uma das providências, um dos objetos é inválido. Então, a administração vai anular o ato todo? Não, a administração pode convalidar o ato. Simplesmente a administração retira o objeto que é inválido desse ato, a providência administrativa que é inválida, e mantém o ato com as demais providências administrativas que são válidas. Isso só dá de fazer quando o objeto é plurimo. Porque se o ato tiver um só objeto, e esse único objeto for inválido, não tem como retirar ele e não manter nada. Vai ter que retirar o ato todo, né? Só dá de convalidar o vício de objeto se o objeto for plurimo. Se houver diversas providências administrativas e a administração preferir retirar uma providência, né, essa providência inválida, e manter as demais. Ele dá o exemplo, é o exemplo de prova. O exemplo de prova é esse do livro aqui. Diz assim: exemplifica-se com o ato, o exemplo, né, é o ato de promoção do servidor A e do servidor B por merecimento. Posteriormente, verifica-se que o servidor B não possui os requisitos para essa espécie de promoção. Assim, retira-se do ato a parte que determina a promoção do servidor B, mas mantém a parte que promove o servidor A. Note que se trata de objeto plurimo, pois, se o objeto for singular, a correção não será possível, cabendo, nesse caso, a anulação. Então, o exemplo que ele dá é um exemplo em que um mesmo ato promove 2 servidores. Um mesmo ato promove 2 servidores. Promoveu o servidor A e o servidor B. Então, esse ato tem um objeto plurimo, porque ele tem 2 providências administrativas. As providências são promover o servidor A e promover o servidor B. Ato administrativo com objeto plurimo. Ato administrativo com 2 objetos. Ato administrativo com 2 providências administrativas. Promover o servidor A, promover o servidor B. Só que depois se percebeu que o servidor B não preenchia os requisitos para promover. Ele não preenchia os requisitos. Então, é inválida a promoção dele. Mas precisa anular o ato inteiro? Olha, o objeto é plurimo. É possível corrigir o vício e manter o ato no mundo jurídico, em vez de anular. Como é que faz isso? Simples. Basta pegar o ato que tem 2 objetos,
Um deles é inválido, é a promoção do servidor B. Retira a promoção do servidor B, retira essa providência administrativa do ato e mantém a outra providência administrativa, que é a promoção do servidor A, que cumpre os requisitos e que é válida. O ato não foi anulado, o ato foi convalidado, ele foi corrigido. Mas ele só foi corrigido diante do vício de objeto, porque o objeto é plurimo. Era um objeto, era um ato que tinha mais de um objeto, era um ato que tinha mais de uma providência. Aí a administração descarta a providência inválida e mantém as providências válidas. A administração descarta o objeto inválido e mantém os objetos válidos. O ato se mantém, o ato não é anulado. O ato inteiro, né? O ato inteiro se mantém. O ato inteiro não é anulado. Então, se tinha um vício e agora não tem mais, quer dizer que o ato foi convalidado. Convalidado frente a um vício de objeto. Mas se trata de um objeto plurimo. Porque se o ato não tivesse um objeto plurimo, se o ato tivesse um objeto singular, o que é um objeto singular? É quando o ato só tem um objeto. É quando o ato só tem uma providência administrativa. Aí, nesse caso, se houver vício em relação ao objeto, não tem como corrigir esse objeto único. Só tem como anular o ato, que é o que a gente fala sempre. O vício de objeto, o ato é insanável, o vício é insanável, o ato é nulo, só pode anular, não pode convalidar. É quando o objeto é singular, né? E aí, vocês entenderam essas coisas sobre o vício de objeto? Vocês entenderam essas coisas sobre o vício de objeto? Agora a gente vai resolver algumas questões aqui, né? A gente está fechando aqui o nosso módulo em que a gente resolveu questões sobre anulação, perdão, né? A gente resolveu questões sobre delegação, a gente resolveu questões sobre revogação, delegação, avocação de competências, a gente resolveu questões sobre responsabilidade do servidor, responsabilidade penal, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa. E a gente agora está fechando, resolvendo questões de teoria da nulidade, né? A teoria que fala da nulidade dos atos. São os vícios sanáveis, insanáveis, quando o ato deve ser anulado, quando o ato pode ser convalidado. É um dos temas aí, mas entre aspas, né, complexos, porque é um dos temas mais detalhados, com mais detalhes para se estudar, né, dentro de atos administrativos. Por isso que pega muita gente. Então, esse foi um módulo muito produtivo, porque são temas certos de prova que a gente estudou com detalhes. E, é claro, todos esses vídeos ficaram gravados e vão ser disponibilizados agora para vocês, junto com um material de apoio, que é um material que traz o conteúdo da matéria. Claro que é um conteúdo esquematizado, não são PDFs de 1000 páginas, de 100 páginas. São somente as informações que você precisa para a prova da Banca FCC, para esse nível de prova que a gente vai fazer, né? É um nível de técnico, é um nível de policial, não é um PDF que a gente tem aqui que vai alcançar todos os níveis de cargos públicos, né? O cara vai fazer para juízo e vai estudar por esse material aqui. Claro que aí ele não vai estar coberto, vai ter algum furo para o cargo de juiz, de promotor, por exemplo, porque lá se fala muito de jurisprudência e aqui, para esse nível de prova que a gente está trabalhando, já não tem esse nível de cobrança de jurisprudência, por exemplo. Então, esse aqui é o material sob medida para os cargos que a gente está se propondo a estudar e a fazer o concurso. Cargo de assistente, técnico, os cargos de analista administrativo, os cargos de soldado, de oficial, que são esses concursos que vão vir agora, né? Então, é uma preparação sob medida para a gente. Nada é igual, nada se compara a esse material que você tem em mãos. Você pegar o material do Estratégia de atos administrativos, vão ter pelo menos 150 páginas. E se for para a Guarda Municipal ou se for para analista do Judiciário, é o mesmo PDF. Que preparação é essa? Não faz o mínimo sentido. Então, essa preparação ela é sob medida para o teu concurso. Não tem 150 páginas, tem só as informações e as questões que tu precisa. Tu está contratando isso, está comprando isso.
que é justamente o estudo com produtividade, né? Com eficiência, está comprando isso, né? De quem pode te oferecer. Então, 1 minuto aí para fazer essa primeira questão aí. Qual o gabarito dessa primeira questão? Alguém para tentar aí a primeira questão? Letra E, vamos lá. O Brenner aqui deu a ideia da letra E. Vamos analisar. Antônio, servidor público estadual, praticou ato administrativo com vício em um dos seus elementos, pois o resultado do ato administrativo praticado importou em violação da lei. O resultado do ato praticado, o resultado, eu sei o que é o resultado, tá de sacanagem comigo. O resultado do ato praticado é o objeto. Ele entregou aí que o vício é de objeto. Inclusive, esse objeto não respeitou a lei. O objeto é o resultado do ato administrativo praticado. Então, ele entregou bem aqui que o vício é de objeto, porque ele falou que o vício está no resultado do ato. Em razão do vício narrado, olha, ele já entregou, o vício já foi narrado. É um vício de objeto, já foi narrado, ele já entregou aqui, ó. O vício já foi dito, ele já foi narrado. Decidiu anular o ato citado. Se o vício é de objeto, só dá de anular, a não ser que os itens falem de objeto plurimo. Mas eu só vou considerar isso uma possibilidade de convalidação, objeto plurimo, se a questão falar de objeto plurimo. Se a questão não falar de objeto plurimo, vício de objeto, para mim, é insanável, o ato é nulo, só pode ser anulado, não pode ser convalidado. De acordo com os fatos narrados, trata-se de vício de, letra E, vício de objeto, e a anulação produz efeitos retroativos. O que são efeitos retroativos? Efeitos ex tunc. Efeitos. Vício de objeto. Essa questão aqui, o candidato que matava ela, matava pelo conceito simples de objeto. O conceito de objeto. O resultado do ato administrativo praticado é o objeto. Então, muitas vezes a gente dá na aula o conceito de competência, de motivo, de objeto, e ele passa despercebido. Esse conceito é muito simples, ele não cai. Está aí, ó. O examinador criou uma questão em que saber o conceito de objeto era a chave para resolver. Até porque não tinha mais nenhuma opção que a resposta era objeto, para que pudesse ficar em dúvida. Quem sacou que o vício era de objeto, porque é o resultado do ato praticado é o objeto, já ia direto na letra E. Uma questão que, para quem domina os conceitos, revisa caderno, porque isso está no caderno, né? O objeto, o conceito de objeto está no caderno. Para quem revisa o caderno, né, domina os conceitos, uma questão para fazer em 30 segundos. Sacava logo que o vício era de objeto, só podia ser a letra E. Uma questão que se resolveria em 30 segundos para quem está com um caderno revisado, né? No nosso caso, para quem está com um PDF revisado. Nossos PDFs são bem curtos, né? Eles só trazem as informações de prova e as questões. E essa segunda aí? Qual é o gabarito dela?
C, vamos lá. Desvio de poder é a denominação de um dos possíveis vícios que acometem os atos administrativos. Ele já entregou aqui. Ele falou desvio de poder. Eu sei que desvio de poder é o nome do vício da finalidade. O nome do vício da competência é excesso de poder. O nome do vício da finalidade é desvio de poder. A gente deu nome para cada um dos vícios aqui. Mas vamos continuar lendo. Implicando em validade. Invalidade é implicando em nulidade do ato. Referido vício, relaciona-se diretamente ao elemento. E aí? Tudo que ele perguntou nessa questão aqui de 2018 para assistente é se tu sabe que o desvio de poder é um vício de qual elemento? Finalidade. Mais uma que o conceito matava. O cara que está com o PDF dele revisado aqui, ele sabe que o vício de competência se chama excesso de poder, se chama usurpação de função ou função de fato. O cara que está com o PDF revisado sabe que o vício de finalidade se chama desvio de poder. O cara que está com o PDF revisado, ele sabe que o vício, que a teoria que explica o vício no motivo é a teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes é a teoria que explica o vício do motivo. Então, o cara que está com o PDF revisado, ele sabe o nome dos vícios e sabe a qual pertence cada elemento. O vício que pertence a cada elemento. Então, mais uma questão que a pessoa que está com o PDF revisado, com o caderno revisado, faz em 30 segundos. Porque desvio de poder está lá, estampado no caderno. Vício de finalidade. Não tem mais nenhuma outra opção para ficar em dúvida. Não tem duas finalidades. Finalidade na A, finalidade na B. Estou em dúvida. Não, desvio de poder é vício de finalidade. Resposta C, direto. 30 segundos. O examinador não fez essa questão para deixar em dúvida. O examinador fez a questão 1 e a questão 2, que a gente resolveu, para simplesmente saber se o candidato domina o conceito ou não. Para resolver a questão 1, tinha que saber o conceito de objeto. Para responder a questão 2, tinha que saber o conceito do vício de finalidade. Duas questões que bastava conhecer os conceitos, que estão lá grandão no caderno, e que quem revisou vai fazer em 30 segundos, enquanto quem não estuda com a gente, né, vai estar lendo a A, vai estar lendo a B, vai estar lendo a C. Né? E o cara que tem essa visão do assunto já vai procurar a resposta. Desvio de poder, finalidade, a C, acabou. As outras nenhuma fala de finalidade. Então nenhuma pode ser resposta. Eu só ficaria com dúvida se tivesse duas letras falando finalidade aí. Aí eu ia ter que ler o resto da questão. É assim que funciona na hora da prova. Esse é o prêmio do aluno que tem os conceitos na ponta da língua. Para ter os conceitos da ponta da língua, não precisa saber o conceito de cabeça, mas precisa estar com essa leitura em dia. Porque no dia, o próprio texto da prova vai trazer o conceito para ti. Tu só precisa estar com a leitura em dia para identificar o conceito. Se fosse uma prova oral, em que o examinador falasse, diz aí o conceito de objeto aí, pô, vou ter que falar, não lembro. Mas não, tu só precisa ler várias vezes o teu resumo, o teu caderno, porque no dia da prova tu não vai precisar dizer o conceito. O conceito vai estar escrito na prova, tu vai precisar identificar o conceito, o que é muito mais fácil, né? Claro, o conceito está lá, tu vai só identificar, opa, isso aqui é o de objeto. Eu lembro, porque eu estou lendo direto isso daí, esse é o de objeto. Não, olha, isso aqui é o vício de finalidade, eu lembro, eu estou lendo direto isso daí. Não é para te lembrar e dizer para a prova, é a prova que vai dizer para ti, tu só tem que identificar. Tu só tem que identificar. Então é muito mais fácil, né? Não precisa alguém fazer um teste contigo e tu falar decorado todos os conceitos. Não, mas tu tem que estar lendo sempre todos os conceitos para estar em condições de identificar esse conceito escrito na prova. É muito mais fácil do que se tu tivesse que reproduzir falando os conceitos. Próxima questão. Essa aqui é uma questão para analisar os itens. Qual é a certa aí?
Uma questão de 2015 para técnico judiciário da área administrativa. Um TRE de Sergipe. Letra E, vamos lá. Considere as assertivas, as seguintes assertivas. 1, 2, 3, 4. No final é para dizer quais estão certas. Aqui, correto. Então, vamos analisar pensando quais estão corretas. O ato administrativo com vício de finalidade admite convalidação? Não, está errado. Convalidação é o nosso coringa. Convalidação é o nosso coringa. Ou melhor, finalidade. Só um momento. Então, finalidade é um dos nossos coringas. Como assim coringa? É um dos elementos que eu sei que não admite convalidação, porque o vício é sempre insanável. E esse aí nem segredo tem por trás. O vício é sempre insanável e acabou. Então tá errado. Se na finalidade o vício é sempre insanável, então não cabe convalidação nunca. O ato é sempre nulo. Ele nunca vai ser anulável. Anulável é quando o ato tem um vício que admite convalidação. Aí o ato é anulável. Mas a finalidade não tem isso. O ato é sempre nulo. Ele sempre deve ser anulado diante do vício. Ele nunca pode ser convalidado. O vício de finalidade é sempre insanável. É um dos nossos coringas. Então tá errado aí o item 1. Item 2. A finalidade corresponde ao efeito imediato que o ato produz. Então, isso aqui é uma informação muito importante de prova. E ela está certa. E ela está certa. Ah, mas esse negócio de efeito, esse negócio de efeito que o ato produz não é o objeto? Sim, é o objeto. Mas o objeto é o resultado ou efeito jurídico imediato que o ato produz, enquanto que a finalidade é o efeito mediato. Peraí, só está faltando um i. Um i faz diferença? Faz. Um i faz toda a diferença. Imediato é algo que deve ser alcançado agora, no presente, imediatamente. Mediato é o contrário, é algo que deve ser alcançado depois, no futuro. É algo que fica para depois. Então, a finalidade é um efeito do ato administrativo, mas é o efeito que o ato vai produzir para o futuro. Tá? Enquanto que o objeto é o efeito que o ato vai produzir agora, no presente. Só um momento. E aí, vocês entenderam? É o efeito mediato, enquanto que o objeto é o efeito imediato. Qual é a diferença? Mediato da finalidade é para o futuro. Imediato do objeto é para o presente. Vocês entenderam isso daí? Mediato é da finalidade. Imediato é do objeto. O do objeto é o resultado que o ato vai produzir agora, no presente.
da finalidade é o resultado que o ato vai produzir, é o efeito que o ato vai causar no futuro. Por isso que é imediato. Vocês entenderam a diferença de imediato para imediato? Eu sugiro, né, colocar grande nas anotações. Finalidade, efeito imediato, futuro. Objeto, efeito imediato, presente. Só as palavras, para na hora da prova ganhar o item, tá? E o que o examinador faz? Claro que ele inverte isso, né? Tem provas que o examinador diz que o objeto é o resultado imediato, tá errado. Tem provas que diz que a finalidade é o efeito imediato, tá errado. Então tem que tomar cuidado que o examinador inverte isso. Então aqui disse que a finalidade corresponde ao efeito imediato que o ato produz. Sim, a finalidade são os anseios da administração. O que a administração pretende transformar na sociedade através daquele ato futuramente. Isso é a satisfação do interesse público. É o que aquele ato vai trazer de frutos para a sociedade a longo prazo, de forma imediata. É um assunto, né? Aí já é um contexto até mais filosófico, né? Então, vamos para o item 3. O ato administrativo com vício de finalidade, ele comporta a revogação. Esse aqui é um item absurdamente errado, porque nunca um ato administrativo viciado vai poder ser revogado. Quem tiver dúvidas sobre revogação e anulação, eu tenho uma aula completa sobre isso, uma aula com 2 horas de duração e material de apoio, tá? Que eu gravei na turma de elite do professor Maicon. Anulação e revogação é um dos temas mais esperados para a prova. Eu tenho essa aula, e ela está postada no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Juan dos Santos Pereira. É o meu nome, eu não consegui pensar em nada melhor, botei Juan dos Santos Pereira. Tá? Alguém me falou, bota professor Juan. Eu falei, não, o canal não é meu, então bota meu nome. Juan dos Santos Pereira. Tipo o Whindersson Nunes, né? Então, mais ou menos assim. Então, vai lá no YouTube e coloca Juan dos Santos Pereira. Aí vai vir meu canal, né? Aí tu vai lá nos primeiros vídeos, são os vídeos que foram publicados recentemente, essa aula é recente, não tem nem um mês. Aí tu vai lá em anulação e revogação e assiste essa minha aula de 2 horas de duração no Google Meet, que eu estou explicando lá a diferença entre anulação e revogação. E lá eu deixo claro que o ato, para ser revogado, ele não pode ter vício, porque o ato que tem vício não é para revogar ele. O ato que tem vício é para anular ele. Quem sabe até convalidar, mas revogar nunca. Não se revoga ato viciado. Para o ato ser revogado, o requisito número 1 é ele não ter vício, é ele ser válido. Então, se for para falar de revogação do ato, o ponto número 1 é o ato não ter vício. É o ato ser válido. Porque se o ato tiver vício, ele não vai ser revogado, ele vai ser anulado. Ou, quem sabe, convalidado, se o vício for sanável. Então, o item 3 está errado, muito errado. Item 4. Há vício de finalidade quando o ato desvia-se da finalidade pública. Perfeito. Clássico vício de finalidade. O administrador público pratica um ato visando uma finalidade diversa do interesse público. Pratica um ato visando interesses privados, por exemplo. Esse ato possui vício de finalidade. Esse ato é nulo, porque vício de finalidade, que é o desvio de poder, né? Também chamado de desvio de finalidade, não tem conserto, é sempre insanável. Ou ainda, também há vício de finalidade quando o ato é praticado com finalidade diversa daquela prevista em lei para o caso. Perfeito, também. A segunda maneira de ocorrer um vício de finalidade, a gente viu aqui no nosso módulo explicativo da parte teórica, a segunda maneira de ocorrer um vício de finalidade é quando a finalidade que a lei trouxe para o ato não é respeitada. O ato é colocado em prática para atender uma finalidade distinta da finalidade que a lei trouxe para o ato.
O exemplo clássico de prova é a remoção. A remoção de um servidor de uma localidade para outra, remover o servidor é tirar ele de Macapá e colocar ele para trabalhar no Oiapoque. Ele foi deslocado da sede, Macapá, para outra localidade, Oiapoque. Esse deslocamento se chama remoção. O servidor não vai fazer umas diárias lá e voltar depois. Ele vai morar e trabalhar para lá de vez. É isso, a remoção. Então, essa remoção não é criada por lei para punir o servidor. Isso não tem caráter punitivo. A remoção existe na lei para garantir o interesse público diante de um déficit de servidores numa localidade distante. A administração tem a prerrogativa de pegar o servidor e remover ele para trabalhar em outra localidade distante para cumprir uma carência de pessoal, né? Para cobrir uma carência de pessoal nessa outra localidade. O servidor é obrigado a ir, porque é uma questão de interesse público. A não ser que ele peça a exoneração. Se ele pedir a exoneração, ele não vai. Mas se ele quiser continuar sendo servidor, ele é obrigado a ir. Agora, se o servidor cometeu uma falta administrativa, chamada de falta disciplinar, infração disciplinar, se o servidor cometeu uma infração administrativa, uma infração disciplinar, e a administração, para punir esse servidor, já que ele cometeu uma infração disciplinar, a administração remove esse servidor para outra localidade, com o intuito de punir ele. Essa remoção será um ato com vício de finalidade. Por quê? Porque a lei, quando criou o ato de remoção, não criou esse ato com a finalidade de punir um servidor. A finalidade do ato de remoção não é uma finalidade punitiva, senão a remoção estaria lá no rol, na lista de atos punitivos. Então, se for para punir o servidor, tem que punir o servidor com os atos punitivos que foram criados por lei para essa finalidade, de punir. Os atos punitivos são, por exemplo, para um servidor civil, a advertência, que é por escrito, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria. Tudo isso são atos punitivos criados por lei para a finalidade de punir o servidor. Então, se um servidor é punido com remoção diante de uma infração, essa remoção é viciada com vício de finalidade, porque a remoção foi praticada com uma finalidade diversa daquela que a lei criou o ato. A lei não criou o ato de remoção para punir ninguém. Então, ninguém pode ser punido com remoção. Esse exemplo é repetidão de prova, né? Esse exemplo da remoção. Então, o item 4 está certo, porque ele traz as duas situações em que o vício de finalidade, também chamado de desvio de poder, ocorre. Na primeira situação, o servidor pratica um ato desviando do interesse público. Na segunda situação, o servidor pratica um ato com a finalidade diversa daquela prevista em lei. São as duas maneiras de ocorrer um vício de finalidade. Então, o gabarito aí é o quê? Tem resposta? Tá certo o 2 e o 4. Gabarito letra E. Vocês entenderam a terceira questão, hein? Vocês entenderam a terceira questão? Gabarito letra E. Quem já está há mais tempo com a gente aqui na mentoria, naturalmente está cada vez entendendo mais essas coisas. Naturalmente está cada vez entendendo mais. Quem tá mais tempo com a gente aqui na mentoria, já está vendo a segunda vez isso aqui, esse tema. Né? Já está massificando na mente. Com mais as revisões durante o edital, dificilmente vai errar isso daí, né? Pelo contrário, vai fazer rápido. Vai fazer rápido uma questão que vai ser casca grossa para a grande massa dos candidatos. O candidato que está aqui se preparando para a gente vai fazer rápido. Né? Ainda vai reclamar, pô, estava fácil. Fácil para ti, né? Então, é natural esse processo de não entender muito na primeira vez e depois, quando for ver a segunda vez, revisar, começar a cair a ficha, entender melhor. Processo natural da mente humana.
A gente não é um computador, né, que a informação vem completa e só de uma vez. Senão a vida também não ia ter muita graça, né? E todo mundo ia fechar as provas. Se a nossa mente fosse um computador, né? A gente era só botar os PDF do estratégia lá e pronto, estava resolvido. Colocar na cabeça, né? Então vamos fazer aqui a quarta questão. Para o ser humano não tem como colocar na mente as informações só de uma vez. Para o ser humano é um processo lento. É um passo de cada vez. É uma informação nova a cada dia, que num contexto a longo prazo vai gerar um candidato preparado. E às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, né? Não adianta nada pegar aí uma sequência de estudo de 16 horas, 10 horas. Isso daí vai dar uma bugada na mente. O mais importante é a constância, né? Pô, tu estuda todo dia, 4 horas por dia, pô, tá ótimo. Desde que realmente tu faça isso de forma religiosa e insira isso na tua rotina. Teu cérebro vai se condicionar a isso. Vai adquirir esse hábito. E a longo prazo, implementando essas 4 horas de estudo, que nem escova dente, que nem toma banho, a longo prazo, tu vai estar com uma preparação sólida. Uma preparação de saber mesmo, dominar os temas, resolver as questões. A longo prazo, né? A longo prazo. Eu coloco aí que 2 a 3 horas por dia já tá bom, ainda dá de tirar uma folga ainda, sem edital, né? Ainda dá de tirar uma folga no domingo. Difícil é ter essa disciplina, essa constância. Mas 2 a 3 horas já tava bom já, estudando em casa, né? Fora o horário do cursinho, né? Tem que ir lá assistir aula no cursinho, por exemplo. Já tava ótimo, né? Fazia 1 hora de manhã, acordava 1 hora mais cedo, fazia 1 hora na hora do almoço, fazia 1 hora antes de dormir, mais o horário do cursinho. A longo prazo, já montaria uma preparação sólida. Vamos fazer a quarta questão aqui. Mais uma da banca FCC, né? Todas são da banca FCC aqui. Todas essas questões aqui, elas são o próprio espelho da nossa prova. Todas essas questões aqui, elas representam, umas um pouquinho mais, umas um pouquinho menos, o exato nível de prova que vai aparecer para a gente lá no dia. Tá? Não tem nada de novo no dia. É exatamente isso que a gente está vendo. Sempre uma questão que traz uma historinha, né? Começa assim, ó, Cláudio, vírgula, tu já sabe, vai contar uma história. João, vírgula, vai contar uma história. E nessas questões que contam história, tu precisa identificar os conceitos do teu caderno dentro da história. Então tem que estar sempre esperto na leitura. Cláudio, vírgula, vai contar uma história. Servidor público estadual, praticou o ato administrativo viciado. Perfeito. Determinado administrado é a pessoa, né, que está do outro lado do balcão, que não é o servidor, é o administrado, né? É o particular. Determinado administrado, ao notar o ocorrido, comunicou ao servidor o vício. O cara de fora veio falar para o servidor que ele cometeu um vício, já pensou? No entanto, houve a convalidação do ato administrativo. Bem, eu não posso julgar certo ou errado a história que me contam. O que vai fazer tá certo ou errado são os itens que falam sobre a história. A história em si, ele pode contar a história mais aleatória do mundo. No lugar de Cláudio, ele podia dizer que é o Batman, né? Que aí encontrou com o Homem-Aranha e praticaram um ato administrativo. Só que o Batman não é servidor, mas o Homem-Aranha é. Tá? Porque o Homem-Aranha é inteligente, estou para concurso tal. Então, pode contar a história mais aleatória do mundo no comando. É impossível julgar certo ou errado. O que vai fazer a história que foi contada, tá certo ou errado, por mais aleatória que ela seja, são as informações ditas nas opções, são as assertivas. É o que a assertiva vai falar sobre a história que vai tornar o item certo ou errado. A história pode contar o que quiser. Tranquilo? Então não vai ler a história e dizer, não, sua questão está errada. Mas por quê? Por causa do comando.
tá achando erro no comando, mano. Tá? Então tem que ficar esperto com isso. O Cláudio é servidor estadual, praticou um ato viciado, foi informado que o ato era viciado. No entanto, houve a convalidação do ato. Perfeito. A propósito do tema, é correto afirmar que, letra A administração pública não tem a opção de retirar ou não o ato viciado do mundo jurídico. A administração tem a opção de convalidar o ato. Convalidar o ato é retirar ou não o ato do mundo jurídico. A administração tem essa opção de convalidar o ato ou não? Tem. Inclusive, somente a administração pode convalidar ato administrativo. O judiciário não pode. Então, já está errado o início da A. Porque a administração, ela tem essa prerrogativa, que é decidir entre anular o ato, que é retirar do mundo jurídico, ou convalidar o ato, que é não retirar do mundo jurídico e aproveitar o ato. Essa é uma decisão que só a administração pode tomar. O judiciário não pode convalidar atos administrativos praticados pela administração. O judiciário nem convalida e nem revoga. O judiciário só anula os atos administrativos. Já a administração tanto anula, quanto convalida, quanto revoga. A atuação da administração em relação aos atos administrativos é mais ampla do que a atuação do judiciário. O judiciário só anula, o judiciário não revoga, o judiciário não convalida ato administrativo. Então, o início da A já está errado, porque está dizendo que a administração não tem essa opção de convalidar o ato ou não. E tem. Aí tu vai dizer, pô, mas e se o vício for insanável, aí a administração não vai poder convalidar esse ato. Então, bora para o comando. No comando, falou que o vício é insanável? Não, não falou. Falou que o vício é de finalidade? Falar que o vício é de finalidade é o mesmo que falar que o vício é insanável. Que eu sei que o vício de finalidade é sempre insanável. Falou isso? Não, não falou. Então, pronto. Considerando o comando, eu não posso julgar que o vício é insanável. Então, a letra A já começa errado. Porque a administração pode sim convalidar um ato administrativo. E a letra A já começa dizendo que não. O que ela pode é extirpar o ato viciado através do instituto da revogação. Errado de novo. Que absurdo. Tirar um ato do mundo jurídico não é através da revogação. Tirar um ato do mundo jurídico viciado é através da anulação. 2 erros na letra A. Se for para tirar do mundo jurídico um ato viciado, o instituto é o instituto da anulação e não da revogação. Letra B. Todo ato administrativo viciado deve ser anulado pela administração, não importando o vício contido nele. É errado, muito errado a letra B. Generalizou. Porque a gente sabe aqui do nosso estudo que se o vício for sanável, é possível a administração convalidar o ato em vez de anular. Aqui, a letra B generalizou e disse que todo ato viciado, não importa o vício, ou seja, sanável ou insanável, ele deve ser sempre anulado. E não é isso. O ato pode ser convalidado se o vício for sanável, por exemplo. Então já está errado a B porque generalizou. Letra C. Nem sempre é possível a convalidação do ato administrativo. Perfeito. Nem sempre é possível, porque se o vício for insanável, não vai ser possível convalidar o ato. Perfeito. Até aí a letra C. Depende do tipo de vício que atinge o ato. Ah, agora sim, correto. Depende do tipo de vício. Ou seja, depende do vício ser sanável. Aí eu vou poder convalidar o ato. A administração vai poder convalidar o ato. O judiciário não, só a administração. Então, letra C é o gabarito por enquanto. Vamos ver as outras. D. A administração pública pode, por razões de conveniência e oportunidade, manter rígido ato administrativo viciado, não importando o vício nele contido. O final está errado. O início até está certo. Se a administração achar conveniente, se a administração achar oportuno, a administração pode até manter um ato viciado no mundo jurídico. Basta corrigir esse vício se ele for sanável. Convalidar um ato administrativo é uma decisão discricionária da administração. A convalidação é um ato discricionário da administração. A convalidação é uma margem de escolha que a administração tem de convalidar o ato ou não. É uma decisão discricionária. É uma decisão que depende de uma análise de conveniência e oportunidade.
que somente a administração pode fazer, decidindo se convalida ou não, o judiciário não pode. Então, até a vírgula estava certo. Mas quando disse que não importa o vício nele contido, aí está errado. Porque o vício importa, o vício tem que ser sanável. Se o vício for insanável, aí não tem como convalidar, não importa a conveniência, não importa a oportunidade. Se o vício for insanável, não dá de convalidar. Então, o final está errado na letra D. O início estava tudo certo. Realmente, a convalidação é uma análise de conveniência e oportunidade, é um ato discricionário da administração. Convalidar ou não é uma escolha, é uma análise discricionária da administração. A convalidação é um ato discricionário, porque é um ato que a administração escolheu convalidar. A administração poderia anular. Convalidar é uma escolha. Então, convalidação é um ato discricionário. Letra E. Se o vício existente no ato encontra-se no motivo, opa, o Brenner já gostou dessa letra E, porque falou de vício de motivo. E o que tem de especial no vício de motivo? Brenner, cadê o Brenner? Tá por aí? O que tem de especial no vício de motivo? Cadê o Brenner? Ainda tá na aula? Coringa. Coringa, né? O vício de motivo é o nosso Coringa. Falou de vício de motivo, a gente já abre o sorriso do Coringa. Falou de vício de motivo, a gente já abre o sorriso do Coringa. Por quê? Porque eu sei que vício de motivo é insanável. O ato é nulo, não pode ser convalidado. O ato somente pode ser anulado. Qualquer coisa que fale ao contrário disso, o item está errado. Salva a minha vida. Salva aquele item, pelo menos. E se falar que o vício de motivo é insanável, o ato é nulo, não pode ser convalidado, é o gabarito. É o meu Coringa. O mesmo vale para a finalidade, o mesmo vale para o objeto. Eu quero esses vícios na prova, de finalidade, de objeto, de motivo, porque eles são os meus coringas. Eu não quero vício de forma nem de competência, porque eu vou ter que analisar se é sanável, se é insanável, porque competência tem vício sanável e insanável, forma tem vício sanável e insanável. Então, eu não quero vício de forma e de competência, porque eu não quero ter trabalho de fazer essa análise. Eu quero o vício de motivo, de objeto e de finalidade, que eles são meus coringas. Eu não faço análise nenhuma. Eu só vejo se é insanável. É insanável? Certo. Disse que é sanável? Errado. Disse que pode convalidar? Errado. Disse que o ato tem que ser anulado e não cabe convalidação? Tá certo. Tá? Então eu quero esses coringas. E aqui na letra E veio um coringa. Disse assim: se o vício existente no ato encontra-se no motivo, agiu corretamente a administração. Agiu corretamente. O que a administração fez? Vamos para o comando. O comando disse que a administração convalidou o ato. Então, se o vício fosse de motivo, a administração estaria agindo certo em convalidar o ato? Claro que não, porque no vício de motivo não cabe convalidação nunca, já que o vício é sempre insanável. Então, a letra E está errada porque trata-se de vício de motivo. E no comando disse que a administração convalidou. Então, se o vício fosse de motivo, a administração estaria agindo incorretamente em convalidar o ato. Ela não poderia convalidar diante do vício de motivo. O item está errado porque disse que a administração agiu corretamente, convalidando um vício de motivo, o que é impossível. É meu coringa, eu sei que é impossível. Não tem circunstância, não tem porém, nem tem segredo por motivo. Motivo e finalidade não tem segredo, hein? Só tem que lembrar do segredo se falar de vício de objeto. Aí tem que ficar ligado naquele segredo, naquela senha lá do objeto plurimo. Mas se não falar de objeto plurimo, vício de objeto é insanável sempre também. E aí, vocês entenderam essa questão número 4? Essa questão é de um nível elevado. Essa questão é de um nível elevado. Uma questão dessa aqui muda a história da prova diante da quantidade de pessoas, de candidatos que vão errar essa questão. É uma questão um pouco mais, de nível um pouco mais elevado, para quem realmente já vem revisando os PDFs, o caderno, é para quem tem um acompanhamento, porque estudar isso aqui sozinho, um PDF de 150 páginas de estratégia, e entender é um negócio ninja. Realmente, para pegar isso aqui, é preciso ter um acompanhamento, né, próprio,
principalmente para pegar de primeira, né? Que nem a gente faz aqui em uma aula, a gente já faz esse tratamento, que tu vai ter que revisar depois, mas que já te dá um norte muito bom. Então, esse é um tipo de questão que muda completamente a lista de aprovado. O cara estava lá na quarta turma de soldado, ele acertou essa questão, ele passa para a segunda turma. O cara estava na segunda turma, ele acerta essa questão, ele passa para a primeira. O cara estava na primeira turma, ele acerta essa questão, ele passa para as primeiras posições no concurso. E é assim que funciona. Vamos para a próxima. Quinta questão. Um minuto aí para a quinta questão. Vamos lá, Bruna. Vamos fazer essa quinta aí. Qual é aí, Brenner? A quinta. Letra C. Vamos lá. Paola, vírgula, vai contar uma história. Paola, vírgula, vai contar uma história. Com o tempo, tu começa a se acostumar com esse modelo de questão. Com o tempo, tu começa a se acostumar com esse modelo. Paola, vírgula, servidora pública estadual, praticou o ato administrativo com vício de motivo. Ah, já dá aquele sorrisão. Cadê o Brenner? Abre o vídeo aí, Brenner, e dá um sorriso de coringa aí. Abre o vídeo aí, Brenner, e dá um sorriso de coringa. Se tu não tiver nu, né? Assistindo o vídeo aí, assistindo a aula. Abre um vídeo aí e dá um sorriso de coringa, porque falou de vício de motivo aqui. Motivo é um dos nossos coringas. Vai encarar aí, Brenner? Dá um sorriso de coringa? Olha lá, Bruno, ele tá colocando roupa. Não vai abrir o vídeo? Para dar um sorrisão de coringa? Não. Então, Paola, servidora pública estadual. A Bruna já sacou porque tu não quis abrir o vídeo aí. Paola, servidora pública estadual, praticou o ato administrativo com vício de motivo. Ah, já entregou, né? O vício é de motivo, não tem o que questionar. Não cabe convalidação. Eu não vou julgar certo ou errado o comando, mas eu já comemoro, porque o comando está falando de algo que eu quero que ele fale. Vício de motivo. Não vou dizer se está certo, se está errado, não importa. Mas ele começou a caminhar para um lado, tá? Que eu me sinto confortável. Vício de motivo, eu estou em casa. Carlos, pronto, tem outro, já estava bom demais, pintou mais um. Carlos, particular interessado no aludido ato, olha, o Carlos não é servidor, ele é um particular. Ele tem interesse no ato. Ao constatar o vício, requereu a aplicação da teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes é a teoria que explica o vício de motivo. Essa teoria diz, dos motivos determinantes, que a validade do ato administrativo está condicionada à verdade dos motivos alegados.
Se os motivos alegados pela administração para praticar o ato forem verdadeiros, o ato é válido. Se os motivos alegados pela administração forem falsos, o ato é inválido, é ilegal, é viciado. Teoria dos motivos determinantes. Vincula a validade do ato à verdade dos motivos. Então, o Carlos, que é um particular e tem interesse nesse ato viciado, ele requereu a aplicação dos motivos determinantes, sendo seu pleito prontamente acolhido pela administração. Perfeito. Nesse caso, o ato administrativo praticado por Paola tem outro caminho para esse ato, se ele tem vício de motivo? Não tem outro caminho. O ato é nulo. Nulo é um ato administrativo que não admite convalidação. Nulo é um ato diferente do anulável. Anulável é aquele ato que tem um vício sanável e pode ser anulado ou convalidado. Por isso que ele é anulável. Nulo é o ato que tem um vício insanável e só pode ser anulado. Ele é nulo, ele não vai ser convalidado nunca. Nulo. Esses atos nulos, vícios insanáveis, eles acontecem principalmente diante dos vícios de finalidade, de motivo e de objeto. Ato nulo, porque esses três, os vícios, são sempre insanáveis. Eu vou ter um ato nulo no vício de competência e de forma quando o vício de competência ou de forma for um vício insanável. Mas tem que tomar cuidado, porque vício de competência e de forma também pode ser sanável. Então, competência e forma tem as duas possibilidades, de vício sanável e insanável. Aí eu ia ter que analisar. Mas motivo, finalidade e objeto, vício sempre insanável, ato sempre nulo, nunca cabe convalidação. E eu já vou atrás deles para resolver a minha questão. Só de falar de vício de motivo, eu já saquei ali que o vício era insanável e que o ato é nulo. Resposta letra C. Tá? Então, pessoal, já é 00:30 aí. Eu vou parar a gravação aqui nessa quinta questão.